Pessoal, então, vamos para a próxima classificação? Essa classificação aqui sempre deixa muitas dúvidas nos estudantes. Fala, professor, que fração imprópria é essa? Eu não consigo visualizar. Inicialmente, quando a gente coloca a fração ali na lousa, no quadro, muitos estudantes não entendem como que uma fração pode possuir um numerador, né, maior que a quantidade de números que existem no denominador. Ou seja, como é que eu vou pegar uma quantidade maior daquela quantidade que eu reparti? Né? Fica muita dúvida, né? Os estudantes ficam assim pensando, isso é impossível. Mas vejamos esse típico exemplo aqui. Ó. Então eu tenho duas figuras, né? E cada figura foi dividida exatamente na mesma quantidade de partes. Então, vamos relacionar aqui a quantidade de partes. Como são duas figuras, eu não posso colocar o denominador aqui igual a 8. Né? Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar a figura por figura. Então, vou fazer a composição da primeira. A primeira figura foi dividida em quantas partes? Em 4. E a segunda? Também em 4. Só o que acontece, eu vou fazer a soma das duas, e aí nós vamos perceber uma coisa. Quantas partes que eu peguei na primeira figura? 4. Né? Se eu peguei 4 partes do total, que é 4, eu peguei o quê? Uma parte inteira. Tranquilo? Essa parte inteira pode ser representada por 1. E a outra parte, a outra figura, eu peguei quantas partes de 4? Apenas uma. Então aqui, vamos fazer essa soma, os denominadores são iguais, 4 mais 1, 5. Ou seja, aqui nós temos uma típica classificação de fração que imprópria, tá? Onde o numerador ele vai ser igual ou maior que o denominador. Então, eu mostrei dessa forma para que vocês possam compreender. Nesse caso aqui, ó, o numerador foi exatamente igual. Tá? Então, eu tenho já uma parcela. E esse aqui, professor, ele é menor. Sim, mas eu estou fazendo uma soma que vai ser uma equiposição das duas figuras. Então, somando a primeira figura com a segunda, então teremos aqui uma parte que seria o quê? 5 quartos. Ou seja, eu peguei uma parte inteira e mais uma fração da próxima. Tá? Então, aqui nós temos aqui a definição de fração imprópria. Tá bom, galerinha? Então, lembre disso. O que vai ser uma fração imprópria? Claro, vai ser aquela fração que possui o numerador igual ou maior que o denominador, né? E ela vai ser o resultado sempre de quê? De uma parte inteira mais uma parte fracionária. Nós vamos ver isso aí lá na frente, quando eu for falar sobre número misto, vocês vão entender também esse mesmo conceito, tá bom? Então, pessoal, vamos para as duas últimas classificações, né? A primeira que eu vim mostrar para vocês é em relação à fração aparente. Essa fração aparente aí, ela engana muitos estudantes, porque a princípio ela nos dá ali a ideia de que o termo aparente é enganador porque não é uma fração, né? Porque ele vai sempre resultar em um número inteiro. Veja bem, então aqui eu tenho a definição, toda fração imprópria, isso é bom lembrarmos, tá? Que vai ser toda fração imprópria, por que nesse caso? Porque o numerador ele vai ser exatamente igual a quem? Ao denominador. Igual a quem? Maior, tá vendo? Então, ou seja, essa fração aqui aparente, ela primeiro tem que ter uma condição. Ela deve ser sempre uma fração que imprópria. Cujo numerador, ele vai ser o que? Múltiplo do denominador. Ou seja, deve existir um número que eu devo multiplicar o denominador que vai resultar exatamente no numerador, tá? A fração aparente apresenta um número inteiro. Então lá, 6 dividido por 6 dá igual a 1. 8 dividido por 8 dá igual a 1, que é o número inteiro. 21 por 7 dá 3. Né? 100 por 10 dá 10. 180 por 12 dá 15. Se você prestar atenção, se eu pegar esse número aqui e multiplicar por esse,
vai dar exatamente 180. Ou seja, o 180, né, o 12, o 180 ele é um número que eu consigo multiplicar o 12 para chegar no 180. Ou seja, o numerador ele é um múltiplo exatamente de quem? Do denominador. Por quê? Porque eu consigo multiplicar o denominador por um número que resulte no 180. Então, assim, pessoal, não é uma classificação difícil, mas você tem que estar atento, né? Na hora do exercício, para você poder lembrar bem essas classificações. E por último, eu trago aqui o número misto. Lembra daquele exemplo que nós vimos lá na fração imprópria? Então, o que, que acontece? Esse número misto, gente, ele vai ser uma coisa bem simples. É aquela fração, né, que possui uma parte inteira e outra parte fracionária. Nós já falamos isso lá atrás, mas agora eu vou explicar aqui melhor para vocês. Então, olha lá. Lembrando aqui, eu vou fazer aquela mesma explanação. Aqui eu peguei um inteiro e dividi em 4 partes. Então, fica 4 sobre 4. Né? E na segunda figura, também dividi em 4, só que eu peguei apenas uma. Nós já sabemos que isso aqui vai dar agora quanto? 5 quartos. Beleza, então estou percebendo que é uma fração imprópria. Mas aqui eu também vou poder fazer a soma de um inteiro mais 4, um quarto, que vai resultar esse mesmo resultado. Aqui nós vamos poder escrever da seguinte forma. Vou poder resumir toda essa soma como sendo apenas esse número. Ou seja, eu tenho uma parte inteira, vou colocar aqui, parte inteira, e também possuo o quê? Uma outra parte fracionária. Parte fracionária. Bem, eu vou deixar para vocês aí uma interrogaçãozinha. Na próxima aula nós vamos falar como transformar esse número misto em uma fração imprópria e o contrário também, tá? Como transformar uma fração imprópria em um número misto. Tá legal, galera? Um abraço do Digão, até a nossa próxima aula.